Rádio Hora, o Jornal da Hora, com Arthur Mário. Agora 7h16, 7h16 da manhã. A Rádio Hora fechando nesta semana as duas rodadas, né, de entrevistas com candidatos e candidatas ao governo. E hoje, quarta-feira, estamos encerrando a rodada com a candidata ao Senado, a ex-ministra Tereza Cristina. Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, campograndense, casada, mãe de 2 filhos e avó de 2 netos, engenheira agrônoma, integrou a direção da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a grande entidade do agronegócio, a FamaSul. Em 2007 foi convidada para comandar a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Produção, Indústria, Comércio e Turismo de Mato Grosso do Sul, ficando no cargo por 7 anos. À frente da secretaria fez um grande trabalho. 14 mil novas empresas se instalaram no Mato Grosso do Sul, 172 mil novos empregos foram criados. Em 2014 se elegeu deputada federal, foi a primeira mulher a presidir a Frente Parlamentar da Agropecuária. E em 2018, Tereza Cristina foi reeleita para mais um mandato na Câmara de Deputados. No início de 2019, assumiu o cargo de ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no governo Jair Bolsonaro. E de volta à Câmara Federal, Tereza Cristina é pré-candidata ao Senado pelo estado do Mato Grosso do Sul. Deputada, é um prazer. Na campanha agora, a senhora estar conosco aí nesta última participação, já que na pré-campanha a senhora nos prestigiou aqui, esteve conversando com os nossos ouvintes, ao menos em 2 oportunidades. Bom dia. Bom dia, Arthur Mário, é um prazer enorme estar aqui nessa manhã chuvosa, né? Bom para o agricultor. Daqui agradece. A pouco todo mundo começa a plantar. É um prazer enorme estar aqui na Rádio Hora, com você, com o Carlos, com a Beatriz, com a Evelyn, poder conversar um pouquinho com os ouvintes da Rádio Hora. Um ótimo dia aí a todos. Deputada, como está essa reta final da campanha do Senado e por que disputar o Senado da República, hein? Olha, a reta final, a gente tem o cansaço físico, mas uma alegria enorme, né, de como nós fomos recebidos. Eu tive a oportunidade de andar todo o nosso estado, conversar com as pessoas, conversar com a classe política, com as comunidades locais, e a gente tem percebido o carinho, né, com que fomos recebidos nesses 43 dias aí de campanha, né, pelo nosso Mato Grosso do Sul. Vê aí o que está acontecendo, a realidade em cada município de desenvolvimento que acontece no nosso estado. Nosso estado é um estado privilegiado, né? Porque em relação aí a outros estados e a tudo que aconteceu no país aí nos últimos 3 anos, com crise hídrica, pandemia, agora uma guerra que afeta diretamente a nossa economia, nós temos visto aí o Mato Grosso do Sul crescendo, o Mato Grosso do Sul gerando emprego e renda, que eu acho que é a palavra que nós temos que sempre perseguir, emprego e renda. Na bancada, além do Carlos Araújo, hoje conosco aqui nesta quarta-feira, o doutor Miquimba. Fiquem à vontade nas perguntas à candidata ao Senado. Miquimba. Bom dia, viu, doutor Miquimba? Desculpe. Não lhe cumprimentei. Bom dia, deputada. Eu sempre vejo um marco assim no agronegócio, o ministro Alisson Paulinelli. Por quê? Porque ele teve a ideia de mandar muita gente estudar nos Estados Unidos, tem vários colegas que foram, e essa turma voltou e inovou o nosso agropecuário, assim como a China também é a China de hoje, porque mandou os grandes cérebros para estudar nos Estados Unidos. Você que já está aí muito tempo nessa estrada, qual que é a ideia que você tem nesse sistema educacional que pode preparar um novo estado como o nosso? Bom, primeiro, obrigado aí por lembrar, né, do meu querido amigo, professor, e eu brinco com ele que ele é meu guru, o professor Dr. Alisson Paulinelli, que realmente
foi um marco, né, um divisor de águas para a nossa agricultura no nosso país. Ele lá atrás, quando foi ministro do governo militar, primeiro, eles tiveram juntos um grupo de pessoas, e ele estava nesse grupo, criar a Embrapa. Então, começou. E aí foram atrás de cérebros, porque não adianta criar uma empresa sem pessoas capacitadas. E aí viram que o Brasil tinha muito poucos doutores, muito poucos agrônomos com especialização, e aí mandaram aí, acho que 1.000, ele me conta isso, foi uma luta achar 1.000 nomes, 1.000 pessoas para mandar estudar fora. Mandaram primeiro 600, depois mais 400, que foram passar 4, 6 anos fora do país, para que quando voltassem, fizesse a transformação que nós temos isso há 50 e poucos anos atrás, né? Então, foi isso que fez da nossa agropecuária essa coisa pujante que é hoje, que tem aí carregado a economia do nosso país e movimentado o interior, né? Agora, nós temos que dar continuidade, mas o Brasil hoje tem uma situação muito diferente, porque a nossa Embrapa, nós temos outros institutos aí que cuidam de ciência, tecnologia e inovação. Hoje a comunicação é muito mais fácil, né? Através aí da internet, nós podemos fazer à distância, mas nós temos que, se eu for eleita senadora, uma das coisas que nós temos que batalhar é para melhorar as condições da nossa Embrapa. A nossa Embrapa precisa receber financiamentos constantes, ela não pode viver como hoje vive, com uma incerteza do seu orçamento. Não só o orçamento para pagar os professores, os cientistas, mas nós temos que ter uma maneira de financiar mais pesquisa aqui dentro do nosso país e que a Embrapa possa receber também royalties dessas pesquisas, porque ela tem feito muita coisa, mas ela tem que ser fortalecida. Existe já uma lei no Senado Federal, mas que está lá adormecida, que se eu lá chegar, com certeza é uma das minhas prioridades, colocar adiante essa lei, ver se ela precisa ser modificada, melhorada, mas fazer com que a Embrapa receba cada vez mais recursos e outras instituições de pesquisa, as nossas universidades, enfim, para que a gente tenha cada vez mais tecnologia e inovação, né, nessa área que já tem muito, mas vai sempre precisar. O mundo precisa do Brasil para produzir comida. E nós temos que cada vez mais ser mais produtivos, mas também mais sustentáveis. É isso que o mundo hoje quer, é isso que nós precisamos fazer. Carlos Araújo, a sua pergunta. Bom dia, deputada Tereza Cristina. Nós estamos numa polarização e a gente percebe que a população ela está bastante atenta para as eleições e se chama muita atenção também para as eleições do parlamento, para o Senado, para a Câmara. A gente percebe que a população também reclama que muitas pautas importantes que o governo às vezes manda lá para o parlamento, essas pautas elas não avançam, não evoluem. E a gente vê uma preocupação muito forte por parte do presidente Bolsonaro no sentido de colocar pessoas importantes no parlamento para que aquelas pautas que vêm ajudar a população, vêm de encontro aos anseios da população, possam avançar lá na Câmara e também no Senado. A senhora faz parte de uma dessas pessoas que foram indicadas aí pelo presidente Bolsonaro, pela população aqui do Mato Grosso do Sul, para essa vaga ao Senado. Como é que a senhora vê esse Senado, essa indicação, e por que é que o nosso parlamento muitas vezes não avança nas pautas importantes que a população espera? Olha, o Senado é composto de 81 senadores e tem senadores, cada um tem uma visão sobre vários temas. E as pautas, né, eu acho que nós temos que eleger pautas com senso de urgência e prioridade para o país. E nem sempre isso é colocado. Então, eu chegando lá, né, se tiver a honra de ser senadora pelo Mato Grosso do Sul, é uma das coisas que eu quero trabalhar, articular com os senadores. Tem pautas que às vezes ficam lá adormecidas em comissões, nas gavetas, e que acabam não andando. É claro que você tem aí segmentos, né, que
no Brasil a gente não pode falar de lobby, porque lobby é uma palavra feia, mas vamos falar de segmentos que atuam, né, mais fortemente e outros não. Mas eu acho que nós precisamos ter senso de urgência nas pautas que podem, principalmente, né, fazer aí a modernização do nosso país, da legislação, para que o nosso país tenha mais investimentos, porque o importante é emprego e renda. O Brasil e o brasileiro, nós precisamos de renda, né, melhorar a renda dos brasileiros. Então, tem pautas que realmente hoje ficam lá adormecidas e que são importantíssimas. E aí a gente vê, depois de 15 anos, passou-se algum projeto de lei e a gente vê a revolução que ele causa rapidamente, em 2, 3 meses, ou assim que ele é regulamentado. Então, eu quero ser essa senadora, de trabalhar essas pautas que são prioritárias para o nosso país, sejam elas em que segmentos forem. Senso de urgência e de prioridade. 7h27. Deputada, no período em que a senhora esteve à frente do Ministério, o Brasil abriu, segundo dados aqui do site do Ministério, 210 novos mercados para produtos brasileiros, diversificando a exportação, gerando, claro, emprego, renda, impostos, enfim. À frente do Ministério, a senhora colocou o país em destaque com seguidos recordes de produção e de produtividade. O que de fato, assim, na linguagem popular, nesse momento de disputa eleitoral, qual foi o segredo, qual foi a metodologia que a ministra aplicou à frente da pasta para que chegasse a esses números e esse reconhecimento aí? Bom, hoje eu até acabei de ver uma postagem vindo para cá que nós chegamos a 249 novos mercados. Aumentou então, 210 enquanto eu estive lá até março desse ano. Já chegamos agora, final de setembro, em 249 novos mercados. Isso é muito importante, isso mostra a qualidade e a confiança que o mundo tem nos produtos brasileiros, né? Tem muita gente que gosta de falar mal da nossa agricultura, né, dos nossos produtos, e aí a gente vê, né, o Brasil aí fazendo esses recordes em cima de recordes, e não tem nada a ver. Uma coisa é você produzir, você tem que sempre produzir com qualidade, seja para o mercado interno ou para o mercado externo. A qualidade do produto, a inocuidade do produto, ela tem que ser igual para o nosso mercado interno e para o excedente que vai para a exportação. Tem que ficar muito claro que no Brasil, 70% de tudo isso, desses 249 novos mercados abertos, que mercado não é país, tem gente que confunde, né? Mercados são produtos que vão para vários países. São mais de 160 países que o Brasil exporta, 162 países. Então, dizer que 70% de tudo isso que a gente produz fica dentro do nosso país. O excedente, que é 30%, por volta de 30%, é que é exportado para o resto do mundo. Agora, o mundo precisa do Brasil, né? O mundo precisa da produção brasileira. E esse excedente que é exportado também é uma maneira de você gerar renda, receita e renda, empregos dentro do Brasil. E quando você fala do nosso agronegócio, da nossa agropecuária, seja ela pequena, média ou grande, porque também parece que existe uma disputa. A pequena agricultura é o patinho feio. Ao contrário, a pequena agricultura pode agregar muito valor, é ela que abastece as cidades, o entorno, né? E ela cada dia está melhor. Você olha a qualidade das nossas verduras e dos nossos hortifrutis, aí, das nossas frutas nos supermercados, nas feiras, nos mercados de produtor. Cada dia a gente vem ganhando aí essa qualidade. Mas aí querendo dizer para vocês o seguinte, que quando o campo vai bem, a cidade vai bem. Porque quando o campo vai bem, ele traz é transversal, ele alimenta a borracharia, ele alimenta a oficina mecânica, o comércio, o cabeleireiro, né, que as mulheres também querem ir fazer as unhas, então tem renda e isso alimenta as cidades. E eu acho que as pessoas às vezes acham que são coisas interdependentes, e não são. São coisas que uma
depende da outra e faz aí esse interior que a gente vê do país produtivo, que só dá orgulho. 2 itens da nossa produção em que, na sua gestão à frente do Ministério, foram muito discutidos, debatidos, a questão do trigo e a questão do arroz, ministra. O arroz, né, é uma coisa que é preocupante, mas a gente, graças a Deus, tem aí o que você falou, Miquimba, tecnologia, inovação. Hoje nós temos como uma concentração da produção de arroz no Rio Grande do Sul, né? Nós temos aí os países vizinhos, Uruguai, Paraguai, que também produzem bastante arroz, né? Mas a gente diminuiu a área de arroz. Nós tínhamos um grande polo produtor de arroz em Roraima, não sei se vocês lembram. Exato. E quando foi feita a demarcação de Raposa Serra do Sol, esses arrozeiros foram retirados dessas áreas e essas áreas deixaram de ser áreas de plantio de arroz. Mas a gente vem subindo a nossa produtividade do arroz e nós temos hoje arroz suficiente para a nossa população, mas é um setor que a gente precisa olhar com muito carinho, porque ele ficou muito tempo com preços baixos e isso desestimulou o aumento de novas áreas de produção de arroz. Então, é um setor que precisa de um olhar especial, sempre está vendo aí esse equilíbrio para que a gente continue produzindo cada vez mais, mas podemos até ter um aumento aí de área se for necessário. 7h33, o nosso comentarista de economia, professor Michel Constantino, atento a Brasília, aos acontecimentos e também está ligado na campanha. Ele participa dessa entrevista com a candidata ao Senado, a deputada federal Tereza Cristina. Olá, Michel. Bom dia, ministra Tereza Cristina, candidata aí ao Senado e realmente revelando aí números importantes para essa eleição. Bom, minha pergunta vai de encontro aí com os números que a gente vem acompanhando do Mato Grosso do Sul, que são números bem positivos, principalmente de questão de arrecadação e também de redução de impostos, né? Nós tivemos a redução de impostos vinda aí do Executivo, né, do governo federal, com o apoio do Congresso, e essa redução para os bens essenciais trouxe para a gente aí um resultado de deflação muito importante para o Brasil todo, né? Nós vimos aí realmente resultados muito bons aí no meio de uma crise, de uma pandemia, pós-pandemia, com guerra, as coisas aumentando, e aí essa ação do governo federal fez com que nós tivéssemos aí uma redução dos preços e aí aumento de poder de compra da população. Bom, a minha pergunta é, essa definição dos impostos vai até o final do ano. Como senadora, como é que vai ser essa definição para o próximo ano? Vamos ter aí realmente no Senado um apoio para continuar esses impostos, mostrando que mesmo com a redução do ICMS, nós tivemos mais arrecadação em Mato Grosso do Sul e também em outros estados. Como é que vai ser essa definição aí para o próximo ano? Quais são as propostas aí para a gente manter ou reduzir ainda mais impostos para o próximo ano? Grande abraço, satisfação falar com a senhora novamente. Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme falar com você, Michel. Eu acho que o Senado, né, eu sou favorável que a gente continue com esses benefícios. Diminuir a carga tributária é importantíssimo, aumentar a base de arrecadação, né? A gente tem visto aí que o Brasil continua arrecadando mesmo, o governo federal tirando alguns impostos e a arrecadação continuou aumentando. Nós temos que pensar também, né, nos benefícios e ter a rampa de saída. Aliás, o ministro Paulo Guedes fala isso a toda a entrevista dele, né? O benefício ele é importantíssimo, mas a capacitação das pessoas para que elas possam ir para o mercado de trabalho, continuar esse bom momento em que nós
de fevereiro até agora, nós já aumentamos aí 5 milhões de novos postos de emprego, diminuindo, né, aquela chaga que é você ter aí 15 milhões, quase 14 milhões de pessoas desempregadas há muitos anos. É uma coisa que vinha, né, que esse governo herdou e que agora, né, mostrando que a nossa economia está funcionando apesar de tudo que nós vivemos nesses 3 anos aí, quase 4 anos do nosso governo do presidente Bolsonaro. Mas medidas acertadas precisam ser tomadas, por isso que eu sou favorável a que logo no primeiro ano, agora, depois de janeiro, se discuta e se resolva o problema da reforma tributária tão esperada, né? Tem que pôr o dedo nisso, priorizar, discutir e tirar do papel. Não adianta ir ver o que é melhor para o nosso país. Às vezes o ótimo é inimigo do bom. Então vamos resolver esse problema para poder caminhar, porque é um assunto que eu acho que ninguém aguenta mais falar sobre ele e nada acontecer. Eu penso que as políticas sociais, elas são muito importantes, né? Porque nós temos aí hoje um levantamento também, um cadastro mais preciso, né, das pessoas que realmente têm necessidade de receber esse auxílio, daqueles que têm condições de sair e arrumar políticas públicas adequadas para cada segmento, para cada fatia aí, da estratificação desse cadastro que nós temos aí social. Agora, 7h38. Doutor Miquimba, mais uma pergunta. Deputada, a senhora falou há pouco que o que se produz no Brasil, só 30% exporta. Outro dia nós ouvimos um candidato a governador dizer que o que ele faria para resolver era reter primeiro o gado aqui no Mato Grosso para abastecer o mercado interno. Depois pensaria a gente sabe que isso vai contra as regras do mercado. E tem se batido muito sobre o problema da fome. Qual que é a sua ideia hoje para resolver esse problema da fome? Bom, primeiro eu acho que o candidato que disse isso não conhece de mercado e nem o que é que o governo pode fazer. Primeiro, o produtor rural, ele não tem essa capacidade, né? Ele vende para o frigorífico. Preço é uma coisa de mercado, não é o produtor, aliás, é a grande reclamação de quem produz, né? Que ele é comprado e não ele vende o seu produto. Mas isso é uma relação de mercado, oferta e procura, né? E, enfim, então eu acho que o candidato precisa se informar melhor sobre esse assunto. Segundo, o preço, não é, o problema é ter renda. O problema não é preço. Às vezes você compara os nossos preços, eles não são tão altos. O nosso problema é fazer com que o nosso cidadão tenha cada vez mais renda, né? Ele possa comprar aquele produto. E esses produtos que são commodities, eles vivem ao sabor de oscilações para cima e para baixo, né? Às vezes a gente tem preços lá embaixo, que aí quem produz perde, porque o custo de produção é menor, aliás, do que o preço de venda. Então, isso é sempre muito relativo. O que nós precisamos é fazer uma sociedade forte, com emprego, com renda, com melhor distribuição dessa renda, para que a nossa sociedade possa ter poder de compra e comprar os produtos. Agora, a gente viu, Miquimba, o que está acontecendo em outros países. Nosso vizinho aqui, a Argentina, fez uma retenção de produtos e o que aconteceu? Caiu a produção. Então, hoje, além do preço alto, tem desabastecimento. Vamos falar o nome, a Argentina. A Argentina sempre foi famoso pela quantidade, pelos quilos de carne que a população consumia por qualidade e o consumo altíssimo. Hoje, caiu há 100 anos o que eles consumiam de carne, foi a queda dos últimos dias aí, por conta da produção ter diminuído e a renda. O país as pessoas deixaram de ter emprego e, portanto, de ter renda. Então, a gente tem que pensar muito, né, no que fazer e como fazer para que a gente não crie aí o desabastecimento e a não produção, né, a queda na produção
de produtos. O Brasil vai bem, o que nós precisamos, volto a repetir, quero ser chata com isso. Nós temos que perseguir emprego e renda no nosso país. Deputada, a senhora tem liderado as pesquisas para essa disputa de uma cadeira no Senado, e nós, no nosso dia a dia, e todas as redações dos veículos de imprensa no Brasil têm discutido o assunto. E a pauta do presidente Jair Bolsonaro, esse nó górdio da postura do Supremo Tribunal Federal nesse momento brasileiro, e especialmente no governo do presidente Jair Bolsonaro. E o engenheiro Riverton Barbosa, ele manda uma pergunta que está aqui para finalizar essa entrevista contigo nesta manhã. Há 2 semanas, o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, do Podemos, teve a coragem de, pela segunda vez, entrar com um pedido de impeachment do ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A senhora eleita senadora, e a pergunta vem aqui, a senhora assinaria o pedido de impeachment de algum ministro do Supremo? Ou seja, tirar o Senado da mesmice de sempre e ser um Senado protagonista e um Senado que cumpra com as suas funções constitucionais? Eu acho que um senador, quando ele é eleito, né, ele tem que cumprir a sua missão constitucional. Então, se o impeachment de algum ministro, né, ou chegar ao Supremo e ele tiver realmente as condições para ser analisado, eu acho que tem que ser feito, é para isso que está lá. Então, os senadores, eles têm que ter essa coragem de tomar atitudes. Agora, nós não podemos ser levianos de achar que qualquer coisa que entre tem que acontecer. É para isso que você tem, né, todo o arcabouço legal entrou lá. Tem que ser analisado. O que tem que ser analisado, se procede ou se não procede enfim, acusação, né? Okay. Então, eu acho que isso não devemos ter nenhum tipo de problema com isso. O senador, ele está lá para cumprir o seu papel. Muito bem. Deputada Tereza Cristina, agradecer a sua visita aqui na campanha, né, aos nossos ouvintes da Rádio Hora. E onde é que a senhora vai fechar? Qual município, qual região que a senhora encerra a campanha, hein? Então, hoje nós estamos agora indo para Corumbá, mas nós temos aí um tempo muito ruim, né? Não sei se vamos conseguir chegar a Corumbá, que a chuva hoje ela é boa para o agricultor, mas para a campanha ela não é muito boa para as pessoas que vão ter que ir para as reuniões. Então nós estamos aí Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Ladário, né? Corumbá e Ladário. Então nós estamos vendo aí a possibilidade se nós vamos conseguir chegar hoje a Corumbá. Será aí um final de campanha muito bom. Nós já passamos por todos esses municípios e hoje agora é pedir às pessoas, né, que primeiro, que no dia 2, por favor, vão votar. O maior número possível de eleitores, né, que podem ir às urnas é o melhor dos mundos, a gente ter pouca abstenção. Mas a gente tem uma boa notícia, domingo vai ter um dia ensolarado. Então bom. Vai ser um dia muito propício para que as pessoas saiam de casa e vão exercer aí a cidadania através do seu voto. E aí eu quero pedir aqui, né, de maneira muito humilde, né, o voto, para que aqueles que já tomaram a decisão, agradecer, né, de votar no 111. Aqueles que ainda têm dúvida, que possam avaliar o meu nome para o Senado Federal. E tem muitos indecisos, hein? Tem muitos indecisos ainda, né? Então, aqueles que puderem também votar no Eduardo Riedel, 45, para candidato a governador, que é da minha coligação. E também pedir o voto aqui para o presidente Bolsonaro, 22, com quem eu trabalhei, e quero dizer que o presidente fez muito pelo país nesses quase 4 anos aí de mandato, né? Você, só terminando uma pergunta, né? Nós falamos sobre impostos, sobre carga tributária, mas também falar um pouquinho só sobre a parte social, né? Os programas sociais
que tem que continuar com a porta de saída, como eu disse anteriormente, mas isso é importantíssimo para que os brasileiros tenham segurança, né? E agora de uma maneira nova, porque quem tem a carteira assinada também pode ter o benefício social. Muito bem. Agradecer aqui a deputada federal Tereza Cristina, candidata ao Senado aqui no Jornal da Hora desta manhã. 7h46, um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com Carlos Araújo, com o Dr. Miquimba aqui no Jornal da sua Rádio da Família.